Vamos ler todos juntos? Mateus 5, 27 a 32. Leiamos. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós necessitamos de Ti. Assim como já foi orado pedindo que o Senhor nos abençoe, nos conduza e nos use, nós precisamos realmente, meu Pai. Por isso repetimos a oração, porque só se o Senhor estiver e vier ao nosso socorro que podemos realmente sermos edificados. Então aplica o nosso coração a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Tema de hoje, Jesus, a lei e o divórcio. Jesus, a lei e o divórcio. Hoje você tem uma linha chamada hipergraça, supergraça. E é justamente essa linha que tem conduzido muitas pessoas a caminhar numa direção que estão indo para a perdição com uma consciência de que estivesse indo para a salvação. É como disse aquela atriz, Jesus é maneiraço. Ruins são aqueles que seguem Jesus. Mas qual que é a ideia que ela tem de Jesus? É a supergraça. Não importa o que você faça, não importa o que você seja, Ele lhe abraçará e Ele lhe conduzirá ao céu. Nós já fomos confrontados aqui na nossa praça justamente com essa doutrina. E a pessoa dizia, odeio a lei de Deus, eu amo a graça de Deus. Não importa, do jeito que eu estou, alterado por produtos químicos, por produtos tóxicos, por produtos que alteram o meu juízo, não importa, eu vivo na graça de Deus. E a palavra do Senhor, principalmente no Sermão da Montanha, ela nos coloca no nosso lugar. Ela tira qualquer possibilidade de pensamento contrário a uma vida na graça de Deus e no deleite do Senhor. Nós estudamos na quarta-feira passada a respeito do 6º mandamento, não matarás. E Jesus, para confrontar os religiosos, escribas e fariseus, ele disse que juntamente com o não matarás, ou seja, aquele que assassinar alguém, ele torna-se então digno de julgamento, de tribunal. Ele diz, do mesmo tribunal é digno aquele que insulta alguém e aquele que chama alguém de tolo. Ou seja, não é um ato somente praticado, mas é um coração que está doente, e este coração move a muitas ações que são contrárias à vontade de Deus. A nossa definição de pecado, o que é pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, quer dizer, que não chega na forma de Deus, ou que ultrapassa a lei de Deus. Então tudo aquilo que está fora disso é pecado.
E o problema do ser humano, como nós temos falado aqui, Jesus nos deixa claro, não são os atos pecaminosos, mas são é a motivação dos atos pecaminosos. Daí então nós podemos observar isto na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, na primeira parte do versículo. Romanos 6, 23, ele diz: o salário do adultério é a morte? Ele diz isso? Não, não diz isso. O salário da mentira é a morte? Não, também não diz isso. Ele diz o salário do pecado, e não dos pecados, mas do pecado. Porque qualquer item da lei quebrado, você se torna devedor da lei, e então incapaz de alcançar o céu ou a perfeição. Sendo assim, matar é pecado, mas insultar também é pecado. E não é o que você faz que ele condena, mas o que você é que ele condena. Então, se é pecador, há condenação para quem mata, e há condenação para quem insulta, há condenação para quem chama o outro de tolo. No texto de hoje, então, frisando o que Jesus falava e a lei falava sobre a questão do divórcio ou do relacionamento conjugal, mais uma vez o espírito da lei é apresentado por nós e para nós, e o sentido aqui é tirar aquele pensamento altivo, superior sobre alguém que está em queda ou que praticou determinado pecado, e principalmente se for o adultério. É bom esclarecer que ele não está dizendo aqui de uma autoridade dada para uma disciplina. Ele está dizendo no contexto de olhar e condenar na nossa palavra a prática do outro, sem pensar naquilo que está no nosso coração. Por isso ele disse: ouvistes o que foi dito. Então aqui nós temos a segunda expressão: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. E aí ele diz: eu, porém, vos digo, que é muito mais do que um ato de uma relação sexual ilícita. E ele diz então, logo após: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Isso serve também para as mulheres, referente aos homens. Ele está dizendo a impureza do coração. Então, é muito comum eu não ter a prática da relação sexual ilícita, olhar para uma mulher com intenção impura, e quando meu próximo cair no adultério, eu começar a arrotar santidade para cima dele. Está vendo que absurdo? Fulano adulterou. E aí Jesus olha para mim e diz: mas você também adulterou, lembra disso? E quem aqui poderia dizer: eu nunca tive um pensamento mau na minha vida? Porque as pessoas estão sempre equivocadas com os atos, mas o pecado, ele manifesta. Então, tem que trocar o microfone. O pecado, ele é num contexto de coração que provoca um pensamento, flui palavras e resulta em ações. E a grande questão é que quando você está com maus pensamentos, seria 38,5 de febre. Se você consumou o pecado, então 39, 40 graus de febre. Então, o ato consumado, seja o adultério ou praticado, ou seja o adultério pensado, ele é apenas o sintoma de um coração que está terrivelmente doente e que precisa ser tratado. Há uma infecção espiritual no coração que precisa ser tratado.
Então Jesus está chamando a nossa atenção para isso. A questão de ser um adúltero não é só aquele que chega a praticar um ato, mas é aquele que alimenta. Veja bem, a expressão é olhar para uma mulher com intenção impura. Não é aquele momento em que pode surgir e você diz, não, eu não posso, eu sou cristão, sou o templo do Espírito Santo. Mas é você alimentar aquilo. É você planejar, pensar e alimentar o seu pensamento. Então Jesus trabalha em primeiro lugar essa questão, apontando para o problema gravíssimo. O pecado condenativo está na motivação da prática do pecado. Seja ele a relação sexual ilícita ou outro tipo de pecado. Então, se você pensou, já pecou, já quebrou a lei, então já é indigno. Então todos nós somos indignos sem Jesus. No entanto, ele continua trabalhando isso e de uma forma muito intensa ele aponta para a terribilidade do pecado, o perigo do pecado, como o pecado deve ser tratado. Olha só, ele começou dizendo, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Agora, nos versículos 29 e 30, ele trabalha o seguinte: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. O que Jesus quer ensinar aqui agora? Primeiro ele disse sobre o problema central, que é o coração que leva à ação. Agora ele diz como tratar esse sentimento pecaminoso. E para que você entenda isso aqui, ele não está dizendo que você tem que arrancar o seu olho direito, literalmente. Ele não está dizendo que você tem que cortar a sua mão direita, literalmente. Até porque você corta a mão, arranca o olho direito, mas você ainda tem o olho esquerdo. Você corta a mão direita, mas tem a mão esquerda. Então o que ele está dizendo aqui? O que ele está querendo falar aqui? O que ele está ensinando aqui? Ele está ensinando aqui os valores que devem reger a vida do homem. Se nós olharmos um pouquinho à frente, e nós vamos tratar disso lá na frente, mas o capítulo 6 do mesmo Mateus, a partir do versículo 19, ele fala sobre a questão dos valores do céu, que a nossa preocupação deve ser o enriquecimento das coisas celestiais e não das coisas materiais, físicas, terrenas. Por que ele está dizendo isso? É porque é o seguinte: você vai passar aqui na terra, por mais que você viva, acho que eu não conheço ninguém que passou de 110 anos. A tia da minha mãe está com 107, ainda mais que né? 108, aqui Jardim Cambori, né? Jardim Cambori, está com 108 anos e bonitona ainda, né? Aquela que faz penteado, passa batom, toda bonitona, né? Mas por mais que você viva, vai chegar o seu dia, querendo ou não, vai chegar o seu dia. Agora, depois desse dia, sela uma coisa que não passará. Até o pessoal brincava, né? Onde passarás a eternidade? Não passarás, né? A eternidade não passará. É eterno. É eterno. Você morreu, você está para a eternidade. Com Jesus ou sem Jesus, está para a eternidade. E ele está dizendo que a sua alma vale mais do que os membros do seu corpo. Ele está dizendo que o coração com Deus precisa ser muito mais alimentado do
que o seu corpo físico, que a vontade de Deus deve ser prevalecida no seu coração acima da vontade do corpo. É por isso que o apóstolo Paulo disse que, no contexto legal, porque nós gostamos de sacrificar algumas coisas para merecermos o céu. Fala a verdade. Se você radicalizar os cultos aqui na igreja presbiteriana, muitos vão embora, mas virão muitos também, porque nós gostamos muito disso. Dá aquela sensação de mérito, né? Eu sou radical, né? Eu sou radical. Então nós gostamos muito disso. E Paulo vai dizer assim: já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se deu por mim. Então a grande questão é, nós não dependemos da lei para a salvação, mas ao mesmo tempo que não dependemos da lei para a salvação, quem vive em nós é Cristo. E aos Colossenses capítulo 3, ele vai dizer que a nossa vida está oculta em Jesus Cristo. Ele que tem que aparecer, Ele que tem que viver. Por isso ele diz: olha, não alimente, não flerte com o pecado, não brinque com o pecado, afaste-se do pecado, corra do pecado. É isso que ele está dizendo. Quando ele fala para arrancar um olho, cortar uma mão, ele está dizendo: trate com radicalidade o pecado. Se ele começou a aflorar na sua vida e o Espírito Santo lhe mostrou isso, e se você tem fraqueza para aquilo, então passe longe daquilo, corra daquilo. E como que eu vou correr de alguma coisa que é prejudicial? Eu vou correr enchendo-me de Deus. Como é que eu me santifico? A santificação, ela não é negativa. Outro erro que a igreja muitas vezes comete, pensando que a santificação é: não faça isso, não faça aquilo outro, não faça aquilo outro, não faça aquilo outro, não faça aquilo outro. Esse é o processo de santificação? Não. O processo de santificação é: faça isso, isso e isso. Isso o quê? Encha-se do Espírito Santo de Deus. Alimente-se da palavra de Deus, deleite-se no Senhor, ore constantemente, congregue, louve juntos, conversem sobre a palavra de Deus, meditem na palavra de Deus, porque quanto mais você se alimenta de Deus, automaticamente vai para fora a natureza humana, terrena, carnal. A santificação é algo positivo em que, mudando a motivação, mudando a natureza, fortalecendo a natureza, a imunidade espiritual, quando chega próximos a nós, corpos estranhos que tentam entrar, a imunidade espiritual o mata, o abafa, não deixa ele crescer na vida da gente. O que Jesus está dizendo é justamente isso. Se você tem muito desejo, e esse desejo vai contra, ou vai de encontro à vontade de Deus, tem uma diferença, né? Ir de encontro, ir ao encontro. Ir de encontro é para dar choque. Ir de encontro é contrário a. Ir ao encontro é para abraçar, é para se juntar. Então, se a minha vontade vai de encontro à vontade de Deus, eu preciso fazê-la ficar parada para que a vontade de Deus venha de encontro a esta vontade, transforme-a, venha ao meu encontro para uma vida santa. E a igreja não nasceu para carregar títulos ou arrotar certeza de salvação somente. A igreja, ela foi criada, ela foi recriada, ela foi estabelecida para ser santa, para ser povo de Deus, para ser a imagem de Deus restaurada ou sendo restaurada aqui nesta terra, para que as pessoas vendo você lá onde você está, vejam a glória de Deus manifestada na sua vida.
a graça de Deus manifestada na sua vida. O fruto do Espírito sendo fluido do seu interior. Então ele vai dizer: seja radical com o pecado, não alimente o pecado, não alimente o pecado, corte isso da sua vida. Por isso ele diz: se for necessário, arranque o olho, se for necessário, corte a mão direita. Ou seja, aquilo que joga informação para o pensamento trabalhar, gerar e fazer consumar a ação. Então o olho é a janela, é o que você vê. Vendo, você pode desejar. Desejando, seu pensamento trabalha e aí você executa. Ou seja, corta embaixo, corta lá embaixo, arranca o olho e aí corta a mão. O sentido é: seja radical com as possibilidades de pecado da sua vida. Vamos lembrar que em Romanos capítulo 8, Paulo aponta para nós, no capítulo 7, a gente vai ter que estudar daqui a pouco, né? Daqui a uns dias. Foi pedido isso aqui, nós vamos estudar o capítulo 7 de Romanos daqui a uns dias. Mas o capítulo 8, Paulo vai dizer o seguinte, inclusive na versão King James de 1411, né? Aquela mais antiga, o versículo ele é mais longo. Aqui na nossa, ele vai dizer assim: agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Lá ele segue dizendo assim: aqueles que andam segundo o Espírito Santo. Mas isso também está no restante do capítulo 8. E vai dizer que os espirituais, as suas ações, os seus pensamentos, as suas vontades pendem para o Espírito, mas os carnais para a carne. Então é fácil de você avaliar a sua vida, como você está vivendo, se você está mais de espírito ou mais da carne. Qual tem sido o seu pendor? Para onde você tem tortado mais? Para as coisas de Deus ou para as coisas do mundo? Então Jesus primeiro ele disse: cuidado, não se engane. Adultério não é só a relação sexual ilícita, é também no coração que gera este ato. Então, se você olhou com o olhar impuro, já adulterou. Uma vez que você detectou que tem pecado, seja radical com o pecado. Elimine-o da sua vida, tire-o da sua vida, coloque a sua vida na presença de Deus, para viver para a glória de Deus. Agora ele vai tratar de algo muito importante, e eu preciso estar com você aqui, que você esteja comigo aqui. Agora, ele vai trabalhar que o pecado, ele proporciona novos pecados, porque ele vai trabalhar agora uma outra questão. Primeiro, eu preciso informar aqui, né, que ele falou a respeito do pecado conduz ao inferno. É melhor entrar no céu sem uma mão, do que com todos os membros, o seu corpo ser lançado no inferno. Então há condenação, tem que lembrar disso. Agora ele vai tratar sobre a questão do divórcio. E é muito importante tratar isto aqui e agora. Por que razão? Porque de maneira muito normal, as pessoas têm lidado com o divórcio, que era assim, assustador para crente. Quem aí é um jovem já passando aí dos 35, aí vai lembrar comigo aqui, né? Você ouvia: fulano divorciou da fulana. Meu Deus, que absurdo, já chegou aqui. E eram pessoas não crentes. Hoje é comum na igreja, e pior, é comum na liderança da igreja. Agora, o que é o divórcio? Como é que nós vamos tratar isso? E o que o Jesus fala a respeito disso? A gente precisava ter aqui e reestudar Mateus 19, que nós já estudamos aqui uma vez, mas reestudar, mas não dá tempo para todo o texto lá. Mas vamos só fazer algumas referências aqui importantes do que Jesus disse. Então ele vai agora para a terceira expressão, a partir do versículo 31.
também foi dito, ou seja, ouviste que foi dito. Eu, porém, vos digo o que? Aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio, é o que havia sido dito. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Isso aqui é muito importante, porque o casamento hoje foi banalizado. Como eu disse, no meio de crentes. Então hoje está 40 anos de casamento e separou. Por que separou? Incompatibilidade de gênero. Viveu 40 anos, não tinha agora descobriu, então vamos separar. Estava infeliz, e Deus não quer que eu viva infeliz. E não quer mesmo. Por isso, arrume o seu casamento. O que está dizendo aqui é muito sério. Por quê? Veja bem, todo aquele que é legalista, ele sempre usa a lei muito mais para si. E Jesus agora diz muito mais do que isso. E para entender aqui, porque Jesus fez um resumo aqui. Aqui a gente precisa pelo menos dar uma passada rápida em Mateus 19. Vamos lá. Eu tenho 15 minutos para passar sobre esse tema. Orem muito para o Espírito Santo falar, porque eu falando já é difícil de entender, e com 15 minutos é que não vai dar mesmo, né? Vamos lá. Veja bem, versículo 3. Vieram a ele alguns fariseus. Qual o objetivo? Experimentar Jesus. De que forma então eles quiseram experimentar Jesus? Fazem uma pergunta: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus, ele volta não à lei, mas ele volta ao princípio da criação. E o que ele diz? Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Não é homem com homem, nem mulher com mulher. Homem e mulher. E disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então o casamento, seja do filho de Deus ou não filho de Deus, o casamento, não importa de quem seja, pode ser de alguém crente ou não crente, se ele se casou, foi unido pelo Senhor, porque é um princípio da criação. E este casamento é os dois uma só carne. De que forma a gente poderia entender isso? É quando você pega duas massas, né? Vocês entendem o que eu estou falando aqui? Aquele bichinho que você usa para colar alguma coisa, né? Aí você pega um que é escuro, outro que é branco, e você começa a misturar, vai misturando, e quando você termina de misturar, não tem como mais você separar. Você pode dividir, você pode quebrar. E aí você tem uma, cortou no meio, não são duas, é a metade com mais metade. Então o mistério do casamento está aqui. Deus estabeleceu o casamento como uma só carne. E aí então continua, de modo, versículo 6, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Ele enfatiza, não é Paulo está dizendo, não é Pedro está dizendo, que as pessoas podem falar assim: não, mas a Bíblia aceita tudo, e quem escreveu foi Paulo, né? Tem uma das nossas pregações aqui, que nós fomos confrontados com alguém de fora, ele dizia: mas vocês ficam com esse Paulo, eu prefiro Jesus, que esse Paulo fica pregando graça e tal, né? Mas não, nem é Jesus dizendo.
porém uma só carne. E aí ele diz: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Às vezes, Damaris e eu estamos conversando lá em casa e falamos assim: a dor da morte para o cônjuge que fica é uma dor digna. Por que é digna? Porque eles cumpriram o que Deus estabeleceu. A morte, quem separou? Foi Deus. Quem ajuntou? Foi Deus. Quem tem autoridade para separar aquilo que ajunta? Quem ajuntou. Então Deus é o único que tem a autoridade para fazê-lo. Mas aí eles, aproveitando a oportunidade, eles falam assim: mas Moisés nos mandou dar carta de divórcio e repudiar. Como é que fica agora? Eles estavam se referindo a Deuteronômio 24, 1 a 4. E a gente precisa entender isso. Vamos, não vai dar tempo, né? Vamos lá. Deuteronômio 24, 1 a 4. Eu vou ler mais rápido aqui, só vou dar uma pincelada aqui para a gente voltar lá, para a gente encerrar, tá bom? Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos por ter ele achado alguma coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir de casa, e se ela saindo da sua casa for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavar termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou por si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, aquele que deu a carta de divórcio primeiro, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. É isso que os fariseus estão querendo colocar Jesus contra a parede, mas Moisés falou que pode. Jesus corrige falando, primeira coisa, Moisés não mandou. Olha só, eles dizem assim, o 19, porque estava marcado ali, eu voltei para o 6, Mateus 19, eles disseram assim: mas Moisés nos ordenou, versículo 7, Mateus 19, 7, replicaram-lhe, por que mandou Moisés dar carta de divórcio? Jesus respondeu: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos... Há uma diferença entre mandar e permitir. Permitir é uma concessão, mandar é ordem, mandamento. Por que Moisés então fez aquilo? Vamos pensar, o que acontecia quando uma mulher era apanhada em adultério? Na lei, apedrejada. O que o povo estava fazendo, tanto no tempo de Moisés como no tempo de Jesus? Eles usavam as mulheres como objetos. Então ficou chateado, dava carta de divórcio, pegava outra. Ficou chateado, dava carta de divórcio, pegava outra. Então é por isso que a pergunta feita a Jesus para confrontá-lo, e Jesus diz: não é assim. Por que Moisés fez isso? Por causa da dureza do vosso coração. Que dureza? É essa visão de ficar mandando mulher embora e pegando outra. Se mandasse aquela mulher embora e ela se casasse com outro, ou se relacionasse com outro, ela seria adúltera. E como adúltera, tinha que ser apedrejada. Então a permissão de Moisés em Deuteronômio 24 é uma proteção às mulheres.
É uma proteção às mulheres, e não só para não morrerem apedrejadas, mas também para dificultar, porque ele disse: você vai dar carta de divórcio, você tem que ser uma coisa legal, e não é assim, eu escrevo uma cartinha e entrego, não, é uma coisa legal. Tinha que ter testemunhas, tinha que ter alguém para lavrar a carta, e a mulher sairia com 2 testemunhas, vendo que a pessoa tinha dado carta de divórcio. Então ela estava livre daquele casamento, legalmente livre daquele casamento. E aí nesse caso aqui, sim, aí no caso ele mandou ela se casar, podia casar de novo, mas só que tem uma coisa, aí ele, para dificultar ainda mais, porque a questão de Jesus não era preocupada em que deveria se casar novamente, era não permitir, Jesus não, de Moisés, era dificultar a separação. Olha como é que o diabo é sujo, casar hoje no Brasil é mais caro e mais difícil do que você se separar. O diabo faz tudo invertido. Jesus disse assim, na oração do Pai Nosso, a Brenda sabe tudo de cor. Primeira petição: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a vontade, o pão nosso de cada dia. O diabo encontra com Jesus e fala assim: transforma essa pedra em pão. Primeira coisa que fala. Então é tudo invertido. Então o Brasil trabalha a facilidade do divórcio e a dificuldade do casamento. É mais caro casar do que separar, tá? A grande questão é, agora, essa pessoa que separou, ele não podia ter aquela pessoa novamente como esposa. Ou seja, era justamente pensando na dificultabilidade. Existe? Não sei se existe, agora existe. Da separação. Era lute mais, trabalhe mais, lute mais por isso. Por que Jesus disse que não pode separar? Então essa dureza do coração é justamente o pecado do homem. Então dentro do pecado do homem há uma concessão. A lei tem espírito, está lembrado disso? A lei tem espírito. Qual é o espírito da lei? O espírito da lei é que ela não é aplicada com literalidade de caso para caso. Por exemplo, não podia-se entrar no templo e comer o pão da proposição, mas Davi entrou e comeu e não morreu. Era uma necessidade. Os discípulos quebraram espigas um dia de sábado e comeram. Era digno de morte, mas não morreram. E Jesus explica essa questão. Há um espírito da lei que vai ser aplicado de acordo com o contexto. O contexto. É isso que Jesus está fazendo os fariseus entenderem, os escribas entenderem. A lei não é simplesmente o que está escrito, mas tem um espírito por trás dessas circunstâncias, das adversidades da vida. Então ele vai dizer aqui que por causa dessa dureza há uma concessão, há uma permissão, mas tudo isso para proteger a mulher e também proteger o próprio casamento, para que dificultasse a separação. Porque estava fácil, estava assim: ah, não, estou achando minha mulher feia, então vai embora. Ah, estou achando minha mulher muito magra, vai embora. Estou achando minha mulher, entendeu? O homem estava assim, aproveitando e tratando a mulher, e naquela cultura era assim, tratando a mulher como um objeto. Então, por isso, por causa dessa dureza, há esta concessão, essa permissão. Mas aí Jesus continua dizendo, no versículo 8 do 19: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Ele retorna ao princípio. O que ele está dizendo é: não pode separar-se. Não casamos para separar. Esse é o princípio de Deus. Por quê? Uma só carne, não tem como ser dividido. Porque se dividir, deixa de ser completo. Ele passa a ser apenas a metade. Agora, ele vai deixar uma outra concessão. Versículo 9:
Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa das relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Ou seja, vamos deixar a exceção aqui fora, vamos tratar por que não pode. Porque se é casado e resolve separar-se, quem casar com um ou com o outro comete adultério. Sim. Sim. Abandonada, isso. Aham. Veja bem, ele usa uma expressão assim, versículo. Vamos voltar para o 9 ali. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, aí tem um parênteses aqui, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, certo? Então, tirando isso, quando alguém separa, ou não gostou, ou brigou, tá dando muita briga, vou separar, achamos melhor, foi consenso, nós decidimos nos separar. Se um dos dois casar novamente, comete adultério. Agora, se for por causa da relação sexual ilícita, a parte fiel pode casar novamente. A parte que adulterou nunca mais pode se casar. É o que Jesus está dizendo aqui. E quem casar-se com a pessoa que adulterou está cometendo adultério. Irmãos, é o seguinte, às vezes eu brinco lá com os meus, como diz, usando a palavra do presbítero Miquel, com os meus pares, né? A gente sempre fala: olha, seria bem mais fácil se tivesse um itemzinho aqui, mas não tem. Não tem. Jesus disse, e depois Paulo vai dizer de uma outra forma também, para a gente entender aqui, mas primeiro aqui. Então, se caso uma pessoa adulterou, a pessoa que não adulterou, ela tem direito ao divórcio e novo casamento sem estar adulterando. Por quê? Porque a partir do momento que alguém colocou um terceiro ou uma terceira no relacionamento, essa pessoa quebrou o princípio de uma só carne. Então, aquele que foi fiel, que não pecou, ele está livre, ou essa está livre para um novo casamento, mas aquele que adulterou, não. Ou ele conquista o perdão e volta para o seu casamento, ou ele não se casa nunca mais. Há perdão para ele? O que vocês acham? Mas para haver perdão tem que haver o quê? E o que é arrependimento? Eu estou trabalhando isso com você, sabe por quê? Porque veja bem, algumas pessoas interpretando erradamente têm feito o seguinte: tem adulterado, pede o divórcio, casa-se com uma outra pessoa, amante dele ou outra, e diz: eu me arrependi de ter feito isso, eu não vou mais fazer. Não, para o adúltero há salvação quando há arrependimento, e arrependimento é ele não cometer mais o pecado, e não é o pecado ele trair novamente uma outra pessoa, mas é o pecado ele não ter mais relacionamento com outra pessoa. Então ele tem que ficar sozinho o resto da vida. É o preço da queda.
É porque quando ele nasceu, se ele já nasceu espiritualmente, aí é outra coisa, né? Que ele nasceu depois, nasceu. Então, quer dizer, ele viveu toda a vida suja, mas a partir de agora ele se arrependeu. Então ele continua. Aqui é para quem está e adulterou, certo? Para não repudiar sua mulher, tá bom? Agora, pode falar. Não, porque aí você nasceu lá. Nasceu lá. Olha, veja bem. Lembra do espírito da lei? Lembra do espírito da lei? Veja bem. Olha, por isso você tem que entender o espírito da lei. Gente, eu com respeito ao casamento, eu sou muito radical. Eu sou muito radical. Eu já falei várias vezes e não tenho vergonha de expressar isso. Mesmo sabendo que a morte me dá direito de novo casamento bíblico, eu não gostaria de ter um novo casamento. Então eu oro ao Senhor assim, se for para que a Damares morra antes, primeiro, que eu morra primeiro. Então não tem como eu ter um novo casamento, porque eu morri primeiro. E se for para ela morrer primeiro, que ela morra bem velhinha. Se eu sou mais velho do que ela, então eu já estarei lá, mais para lá do que para cá, então não vai ser preciso casar novamente, não vai ter esse problema. Espero que não, né? Porque, não é pecado você casar novamente quando a mulher morreu, ou o marido morreu, né? Não é pecado. Como também, ou com o adultério também a parte fiel, não é pecado. Mas eu levo tão a sério isso, que eu desejo isso, ter um casamento só na minha vida. Agora, veja bem, vamos pensar aqui, e nosso tempo está passando, vamos pensar aqui que houve um adultério de alguém evangélico. Vou julgar para o lado dos homens, vou puxar para o lado dos homens aqui. O homem adulterou, aí acabou separando, divorciando. A mulher que foi fiel o tempo todo, apta para o casamento, se casou novamente, e ele então foi tratado, não aceitou a disciplina, foi então excluído do hall de membro da igreja, foi para o mundo e casou-se lá, seja com a amante, seja com outra pessoa, casou-se lá. Passou-se um tempo gigantesco, vamos pensar em 15, 20 anos. A sua ex-esposa, então, biblicamente correta, e o casamento, filhos no casamento. Ele se casou com a amante ou com outro e tiveram filhos também no casamento. 20 anos depois, e ele se arrepender, a ponto de buscar, se o pastor ainda estiver vivo, buscar o conselho que o disciplinou, buscar ir lá na casa da ex-esposa e dizer o seguinte: olha, eu fui mal, eu fui um pecador, vim cá lhe pedir perdão pelo mal que eu lhe fiz há 20 anos. Ir por o conselho e dizer assim: olha, eu fui um ímpio diante de vocês. Ir para a igreja e falar assim: eu era crente, fiz isso, eu fui um ímpio, estou envergonhado. E você perceber que realmente houve um arrependimento. Você vai mandar ele largar a esposa e filhos? Aí, neste caso, entra o espírito da lei. Entra o espírito da lei, em que o mal do abandono do seu lar para com os seus filhos será maior do que ele apenas se manter. Agora, não fica bem ele assumir uma liderança, não fica bem. Mas é um espírito da lei que você avalia a situação. Não, mas não é para voltar para ela, não. É para pedir perdão, é reconhecimento. Aí chega e fala assim: olha, eu fui ímpio com você, fui maldoso, eu só quero que você me perdoe por eu ter feito isso. Mas ela continua com o marido dela.
Ele estava na igreja e abandonou. Mas depois de 15, 20 anos, ele abandonou a igreja, casou-se lá fora, está em adultério, mas ele se arrependeu. O que você faz? Manda ele abandonar a família dele toda. Então, quer dizer, entre os males, você tem que avaliar o que está acontecendo. Houve realmente arrependimento, houve tristeza, houve angústia. Então, são casos diferentes que você... Ainda bem que vocês mulheres não vão passar por isso, porque vocês não são presbíteras da igreja e terão que enfrentar isso, se acontecer, né? Mas a quem é pastor e presbítero está sujeito a isso. Você que é membro da igreja e é masculino, você está sujeito a passar por isso, sendo um pastor ou um presbítero, para julgar casos assim. E, irmãos, não pense que é fácil. Às vezes temos casos na vida da gente que você, tendo consciência de todas as coisas, mas naquele caso você fala: Senhor, e agora? Eu tenho medo de deixar e ele pecar, ou eu tenho medo de lançar sobre ele um fardo que é só meu, que não é do Senhor. Não é fácil não. Mas eu preciso também mostrar, só para mostrar aqui, então ficou bem entendida a questão do adultério e aquela parte que não adultera? Ficou entendido aqui? Então vamos para a gente fechar aqui. O quê? Não, legalmente é que não tem perdão, biblicamente sim. Mas trabalhar no sábado pode? Legalmente? Não. Pode ou não? Não. Segundo a lei? Não a lei de hoje. Seria bom se eu pudesse também trabalhar no sábado, que a gente fazia churrasco no sábado e ir para a escola do carro no domingo, né? Mas lá na lei de Deus não podia. Mas no caso eles trabalharam e não foram condenados porque colheram espiga do sábado. Então tem um espírito por trás, entendeu? A lei tem um espírito, tem uma interpretação por trás da lei. É por isso que Jesus falou assim: não matarás. Mas é muito mais que isso. Chamar alguém de tolo, insultar alguém, é digno do mesmo tribunal, entendeu? Agora, a questão não é uma questão assim, o cara largou, foi lá, casou, voltou, agora eu estou arrependido. Não é isso não. A questão é, se eu tivesse no início, eu não me casaria com ela, ficaria solteiro o resto da minha vida, certo? Então a questão não é uma questão assim deliberada, não, eu vou continuar aqui e vou mesmo, mas eu me arrependi. Não é isso não. A questão é coisas que não tem como você voltar atrás e sair fazer um estrago maior, tá? É só nesse contexto, tá? 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7, para a gente fechar aqui. Pode alguém separar a não ser por relação sexual ilícita? Mas vocês se converteram depois. É uma coisa. Aí, o Daí pode? O senhor Daí falou que ele é do presbítero emérito. O Daí falou que pode, então não deve abrir uma permissão, né? Uma permissão na lei aqui. Não, porque é o seguinte, Camila, vamos pensar aqui, o que é uma conversão? A conversão é como você passa a viver a partir dali, certo? Jesus, quando falou para a mulher assim: na verdade, se o marido tivesse, que tem agora não é teu, volta, casa com o primeiro. Ele não falou assim, volta e ajuda com o primeiro. Ah, tá. Não, mas ali é o marido de uma mulher só que está ali. É isso. Isso aí. Porque alguns gostavam de ter mais de uma mulher, tipo Salomão, assim, né? Imagine Salomão, 1000 mulheres. Não era não, né? Agora, por lado das mulheres, se um homem só costuma não fazer o serviço que tem que fazer direito, imagine um homem só para 1000 mulheres, aí que não ia fazer mais nada mesmo, né? Mas vamos voltar aqui então, veja bem, a partir do versículo 10, 1 Coríntios 7, 10,
Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. A tônica, irmãos, continua sendo não separar, não separar, não separar. As concessões, elas são, no caso da dureza e acontecer, então tem o espírito da lei para ser aplicado. Mas a questão é, não separe do seu marido. Se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher, ou seja, é para um e é para o outro. Então, se a pessoa separou do marido, ela não tem direito a ter novo casamento. Se a separação não for por causa de relação sexual ilícita ou por causa da morte. A ordem de Jesus é, não separe. Mas separou, não tem jeito, vou separar mesmo, não tem jeito. Separou, então não se case. Porque não, eu não consigo ficar solteiro também. Aí ela também não consigo ficar solteira. Então volta e reconcilia. Mas Paulo aponta aqui um outro motivo. O motivo é, você é casado e depois de ser casado, você se converte ao Senhor. E o seu cônjuge, por causa da sua conversão, ele diz, eu vou embora. Não é porque brigou, ficou chateadinho, não está se dando bem, não é isso não. Porque a pessoa se converteu e o cônjuge, porque ele se converteu, disse, eu vou embora. Ou você abandona Jesus ou eu vou embora. Nesse caso, diz Paulo, deixa a pessoa ir embora e você está livre do jugo. Se está livre do jugo, está apto para novo casamento. Então, a parte convertida, a parte que não quis sair de casa, a parte que viveria com o esposo, mesmo ou com a esposa, mesmo que não fosse crente, mas a pessoa que é pagã, que não é crente, quis ir embora por causa de Jesus e confrontou, ou você volta para o mundo, ou eu vou embora, então deixa ir embora. E aí você está livre do jugo. Então é esta a definição para o casamento. Certo? Lógico, naquele tempo você não tinha muito disso e hoje você tem bastante. Risco de morte. Agressão física a ponto de correr risco de morte. Vamos lembrar do espírito da lei? Você sabe que a mulher está correndo grande risco de morte. Aí você diz, não, minha irmã, fica aí que Deus pode mudar o coração do seu marido. E você sabe, não, aí não. Você não só fala com ela para sair, mas fala para chamar a polícia. Mas também, gente, se for o contrário. Porque só dá cadeia para o marido, mas às vezes a mulher também. Eu ouvi uma policial, uma menina, uma mulher que é policial, me dizendo que ela prendeu um homem porque ele segurou com muita força a mulher, deu uma balançada na mulher, ela chamou a polícia, ele foi preso, mas ele estava mais arranhado do que caçador de onça sem espingarda. Ou seja, ela bateu nele, e quando ele segurou ela com força, aí então ela chamou a polícia para ele foi preso. Ela vendo assim, ela com vontade, ela levou os dois, né? Mas infelizmente só leva para ele, porque a Maria da Penha só serve para ele, não serve para ela. Não tem o José da Penha, né? Não tem o José da Penha. Então, irmãos, é essa a questão, mas a tônica é não divorcie. Por quê? Porque Deus juntou, fez uma só carne, separou, não são dois, mas é
um incompleto. Um incompleto. Tá bom? O pecado é uma infecção mortal manifestada em atos que deve ser tratado com temor e radicalidade. O pecado é suficiente para conduzir legalmente uma alma ao inferno. O divórcio sem adultério é contrário à vontade de Deus e expõe a outra pessoa ao pecado da relação sexual ilícita do adultério. Então, oremos por isso, clamemos por isso. Hoje, mais do que nunca, está muito difícil. E talvez eu deixe um conselho para as mulheres aí que sofrem com seus maridos. Alguém pode levar a mala para fora? Porque não pode ouvir isso aqui, porque eu vou dar um conselho contra mim mesmo, né? Então, leva a mala para fora, por gentileza. O problema da mulher hoje é que ela quer ganhar no grito. E o homem não foi feito para ser vencido no grito. E não é simplesmente maldade do homem, é a natureza que Deus o criou para a liderança. Corrompida, ainda fica pior. Meu conselho para vocês, mulheres, querem derrotar o marido de vocês naquilo que ele está errado, vá para o joelho falar com Deus. Fale com ele que ele está errado. Se ele não aceitar, vai para o joelho e fale com Deus. Que Deus tem autoridade sobre ele. Creia que Deus pode agir, que Deus pode mudar, que Deus pode transformar. Marido, a mulher está difícil, ore ao Senhor, clame ao Senhor, para que o seu lar seja um local do trono de Deus. Que Deus reine no seu lar, no seu casamento.